Então eu vou explicar. Semana passada eu ministrei sobre primícias. É uma arma poderosa no mundo espiritual. E eu tenho mais 2 assuntos. O pastor Bruno falou assim, eu queria instruir a igreja. O que você faria? Eu estou fazendo aqui o que eu faria com o meu povo. Você está entendendo? É como filhos. Eu estou aqui olhando para você não como alguém, como um filho de Deus, mas olhando para você pensando que assim como eu quero que o meu filho prospere, eu quero que você prospere. Então eu vou te compartilhar não talvez aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que vai abençoar a sua vida e depois você vai dar graças a Deus por isso. Amém? Na semana que vem eu vou ministrar um pouquinho daquele livro, claro, de forma muito resumida, do livro Seu Dinheiro Pode Mais, que aí são princípios materiais, ok? Né? Sobre finanças. Mas hoje eu ainda quero abordar uma ferramenta espiritual que atua na área de finanças na nossa vida, que é um negócio chamado oferta. Repita comigo, oferta. Eu falei sobre oferta de primícias e expliquei o que era, deve estar no canal, no YouTube, então depois você que não veio quarta passada, que estava um chuveiro danado, né? Você assista lá, que é uma chave poderosa. E hoje eu quero falar sobre esse assunto chamado oferta. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Eu sei que já foi orado, mas, Senhor, eu quero te pedir pela tua infinita misericórdia. Prega para nós essa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Que venha um canal do céu sobre cada alma essa noite. Sobre cada coração, e que as barreiras mais intransponíveis seja quebrado pelo poder da tua palavra, para que este povo cresça, prospere e cumpra o seu propósito. Nós declaramos a tua palavra bem-vinda e te peço, me ajude a não complicar e a não atrapalhar o que o Senhor pode tão simplesmente ensinar essa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero falar então sobre esse assunto, porque existem basicamente 3 armas ou 3 ferramentas espirituais principais que funcionam trazendo para o material desatar na área financeira e de crescimento, ok? Eu ensinei primícias. E 2 eu vou falar hoje, sendo um muito rápido, porque a maioria das pessoas entendem. Que são 3 ferramentas: primícias, ofertas e dízimo. Ok? E na segunda a gente vai sair desse assunto e entrar em outro. Eu não pedi, desculpa, mas eu queria que colocasse na tela Mateus 23, versículo 23. Mateus 23, versículo 23. E eu vou pedir uma coisa para você. Faça como o povo de Bereia. Lembra do povo de Bereia? Para aqueles que estão hoje aqui, né, comigo pela primeira vez. O povo de Bereia ouviu o que o apóstolo estava falando a respeito de Deus e depois conferia se tinha na Bíblia. Porque tudo que eu falar aqui só tem valor se tiver na Bíblia. Você entendeu? Não adianta eu querer aqui ensinar coisas que não têm fundamento bíblico. E outra coisa, se você não concordar comigo, nós vamos para o céu do mesmo jeito. Ok? Não fique preocupado com isso. Eu não vim aqui para te convencer, eu vim aqui te apresentar um entendimento e você aceita ele se quiser ou não. E a gente vai para o céu? Vai, só tem uma diferença. Princípios não funcionam para o céu, princípios funcionam para a terra. E princípios não funciona só para quem acredita, funciona para quem cumpre. Ok? Então, assim, eu quero trazer um pensamento para vocês, um princípio bíblico, e vocês façam a sua conclusão. E eu tenho certeza que se a conclusão de vocês forem praticar, a bênção vai se manifestar de forma ainda maior. Amém? Mateus 23, 23, você só comeu a parte que começa, que deve estar na tela anterior. Isso, olha só. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus,
O mestre da lei sabe tudo, sim ou não? Sim. Mestre da lei. Ai de vocês, mestres da lei. Você vê que o importante não é saber. O importante é o que você faz com o que você sabe. O que vai mudar a sua vida não é o que você leu, é o que você praticou. O que vai mudar a sua vida não é o que você aprendeu, é o que você colocou em prática do que aprendeu. E ele está dizendo, ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Os caras eram tão dizimistas que dava dízimo de hortaliça, dízimo de tempero. Mas olha só, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual é? A justiça, a misericórdia e a fé. Se acabasse aqui o texto, ok. Mas quem está falando aqui é Jesus, ok? Ele vai dizer, vocês devem praticar estas coisas, agora passa, sem omitir. Sem omitir? E qual é o assunto que começou daquelas? Dízimo. Por que eu comecei, vou falar 3 minutos só sobre isso, por que eu comecei com esse texto? Porque, irmão, entenda, o diabo tem tanta certeza que a Bíblia funciona, que a palavra, vamos tirar a Bíblia, que Bíblia é o nosso livro, ok? Mas que a palavra de Deus funciona, e ele sabe que em Malaquias 3, está dito lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e fazer descer uma bênção tal que venha maior abastança, e por amor de vós repreenderei o devorador. Tem uma sentença contra ele. Por amor de vós, depois que vocês fizerem o que eu mandei, vai ser repreendido o devorador. Você entendeu isso? Olha só, o diabo sabe que só existe uma coisa que você pode fazer, só existe uma, que pode repreendê-lo segundo a palavra de Deus, na área financeira ou de coisas. É você ser dizimista. Porque não existe oração forte, campanha de 7 semanas, jejum, não existe nada que vai repreender o espírito devorador. É um espírito específico, você está entendendo isso? Não é qualquer espírito maligno, é o espírito devorador. Só existe uma coisa que é capaz de repreendê-lo. Não é a sua santidade, não é você não pecar, é você ser dizimista. Só que o diabo criou uma história. Qual foi a história? Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Porque é a única maneira que ele tem de não ser expulso da vida financeira de alguém é o princípio ser quebrado. Então ele espalhou no meio da igreja de Deus que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Só que nós lemos em Mateus capítulo 23, versículo 23. Quem mesmo estava falando naquela hora? Jesus. O que Jesus fala vale? Então eu vou te dar um texto que é esse aqui, para a gente morrer esse assunto. Que alguém que diga para você que dízimo é coisa do Antigo Testamento é porque não lê a Bíblia. Porque o próprio Jesus disse para os fariseus mais dizimistas de Israel, vocês são dizimistas ao extremo, mas falta vocês misericórdia, falta isso, falta aquilo. Faça isso, sem omitir os dízimos. Posso ouvir um amém? Amém. Então, não caia nessa mentira do diabo, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, porque eu não quero ser leviano. Eu estou aqui para compartilhar o entendimento. A festa de Caná da Galileia diz que os noivos convidaram Jesus e seus discípulos. Convidaram. Jesus ia fazer o casamento? Não. Se Jesus não ia fazer o casamento, pergunta que eu vou te fazer. Se Jesus não fosse na festa, eles iam se casar? Sim. Não era Jesus que ia fazer o casamento. Ah, pastor, o que isso tem a ver com o dízimo? Ué, vamos chegar lá. Na festa, acabou o quê?
O vinho. Jesus estava na festa? Estava. Jesus transformou água em vinho? A festa teve que acabar porque acabou o vinho? Por que não acabou? Porque Jesus estava na festa. Onde que eu quero chegar? É possível casar sem Jesus, ficar rico sem Jesus e viajar sem Jesus. Estou falando a verdade para você. Você não precisa de ser crente para ficar rico. Você não precisa de ser crente para casar. Você não precisa de ser crente para ir para Nova York. Concorda comigo? Só um vírgula. Se a festa for acabar, precisa de Jesus para continuar. Se o devorador entrar nos teus milhões, precisa de Jesus para continuar. E se o avião for cair daqui para Nova York, precisa de Jesus para chegar lá. Irmãos, eu fui para Miami, o avião arremeteu 2 vezes. Já ouviu falar que o avião arremeteu em Miami? Deixa eu só te mostrar. Eu fiquei até arrepiado agora, parece até pentecostal. Mas olha só, eu estou mexendo contigo. Mas olha só, o avião arremeteu, tempo bom, tudo certo, arremeteu 2 vezes, não conseguiu pousar, mudou de pista. Até aí tudo bem. Eu fui para Brasília, o avião arremeteu 3 vezes para pousar lá, não conseguiu pousar, foi para Goiânia. Chuvarada terrível. Quarta passada eu vim para cá, não estava chovendo. O avião arremeteu também. Você quer viajar comigo? Hoje não arremeteu, né, Bruno? Não, e o de quarta passada arremeteu e parecia uma carroça tentando subir. Você já fez curva com turbulência? É uma delícia, irmão. Foi quarta passada a minha primeira curva com turbulência. Subiu sacudindo e fez a curva sacudindo e eu olhando para o chão. O crente sofre, né? Olha só. Quando eu saí do avião lá em Miami, não me lembro bem, o voo pousava tipo 5 para as 5 da manhã, e quando o Wi-Fi entrou no meu celular, eu estou com áudio lá, e o irmão mandando um áudio dizendo assim: pastor, é engraçado que ele fez questão de falar a hora, porque Deus queria mostrar o que Deus fez. Ele botou assim: pastor, são 10 para as 5 da manhã, tipo assim, 5, 8 minutos antes do pouso que arremeteu 2 vezes. E o Senhor me acordou para orar por você. E ele disse assim: eu não sei o que o senhor está buscando ou esperando em Deus, mas eu queria que o senhor soubesse. Minha resposta para ele: irmão, eu não estou buscando nada, e eu não estou esperando nada, mas só para que a tua fé seja fortalecida, o meu avião não conseguiu pousar, arremeteu 2 vezes, isso acontece no planeta o tempo todo, mas agora eu sei que eu ia morrer. E que Deus me livrou. Por que eu te digo, irmão, para quê? 5 minutos antes do meu pouso, pousar, para que Deus acorda um cara para orar por mim? Acordar, eu estou falando de acordar um cara, eu estou falando que o cara estava com insônia, não tinha nada para fazer, eu falei: vou orar para aquele mala. Eu estou falando acordar o cara especificamente para orar por mim. Você acha que aquele avião ia dar certo? Vamos falar a verdade, ia dar certo? Não, por isso que eu te falo, é possível ir para Miami sem Jesus, mas se for dar ruim, para chegar lá é só com Jesus. Amém. Você entendeu isso? É possível viajar sem Jesus, é possível ficar milionário e bilionário sem Jesus, é possível fazer tudo sem Jesus. Só tem um detalhe: se você estiver dentro do princípio, agora vamos voltar para o texto, e o devorador for lá roubar os teus milhões, se Jesus está lá, você vai dizer: Senhor, tu sabes, oração de Esdras e de Neemias, que eu sou fiel ao Senhor. Cumpra, você não vai ficar exigindo nada, cumpra a tua palavra. Irmão, quem disse foi ele. Pastor, mas isso é botar Deus na parede? Nunca tente fazer isso. Porque é impossível pressionar Deus.
Mas se você disser, Senhor, foi o Senhor que disse, faz a tua palavra se cumprir. Ele é o primeiro a honrar o que ele falou. E o dízimo é isso, irmão. Dízimo não é dar dinheiro para a igreja pagar aluguel. Eu vejo alguns pastores, às vezes, dizendo assim, não, você tem que ser dizimista fiel, porque o aluguel vence dia 5. Nunca dê dízimo na tua vida, porque tem que pagar aluguel. Por quê, pastor? Porque senão a tua recompensa vai ser o aluguel pago. Nunca entregue oferta, a não ser se ela tem o propósito de construir, o propósito, mas nunca entregue oferta porque alguém disse assim, olha, você entregue, porque senão nós não vamos conseguir pagar. Porque a tua colheita vai ser o quê? Está pago. Então eu entrego o dízimo, não é porque uma igreja tem que pagar aluguel. Eu entrego o meu dízimo, não é porque senão as portas da igreja vai fechar, porque senão Deus vai falar igual o Mordecai falou para Esther, pode ser que para essa hora você foi preparado, mas saiba que de outra parte virá o livramento. Você entendeu isso? Irmão, então, entregue dízimo, porque na hora que o devorador vier tocar, você tem autoridade para orar o Salmo de número 20. Coloca para mim o Salmo número 20. Eu só estou falando o texto que eu não falei para ele, que eu estou lembrando aqui, né? Aliás, eu não falei nada para ele hoje. Salmo de número 20 diz assim, o Senhor te atenda de Sião, coloca, ó, que o Senhor te responda no tempo de angústia. Você quer a resposta no tempo de angústia? O nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. E agora o texto que mais crente gosta. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Depois que ele lembrar de que você fez, ofertou. O salmista está ensinando a gente a orar. Irmão, lembra que eu falei aqui uma vez, sei lá, que dia foi, mas que eu falei que um dia eu precisava de 80 mil e fui para o monte orar? Para pedir só uma coisa, 80 mil, não queria o Espírito Santo na hora, porque já estava comigo. 80. Você entendeu? Você já foi para o monte para pedir a Deus dinheiro? Eu já fui. Pastor, você é um pecador. Não, você que é um alienado. Você que é um religioso. Você já pediu dinheiro para o teu pai? Quem aqui já pediu dinheiro para o pai? Olha, e os mentirosos, gente. Já pediu dinheiro para o pai e para a mãe? Vamos incluir a mãe, que aí parece... Pronto, agora foi todo mundo. Irmão, a Bíblia diz assim, olha só, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai que está no céu, se não vos dará boas coisas aos que pedirem? Você sabe por que tem hora que você não recebe? Porque você não pede. Ah, pastor! Jesus vira para o cego e fala assim, o que você quer que te faça? Quero um cão-guia, como diz o Cláudio. Bem, se ele quisesse um cão-guia, ia aparecer um cão-guia. Mas ele falou, quero que ver. Não, mas Deus sabe o que eu preciso. Sabia também o que o cego precisava. E falou, o que você quer que eu te faça? E olha como é que essa importância da pergunta de Jesus. Eu estou indo para outro lugar, né? Mas tá bom. Olha só. Olha a importância da pergunta de Jesus. Importância. Está lá, tanque de Betesda, um paralítico há 38 anos, tentando pular na água. Jesus aparece e faz uma pergunta para ele, simples. Você quer ficar são? Ele responde, não tem ninguém que me ajude a entrar na água. Sabe o que ele esperava que Jesus fizesse para ele? Agarrasse ele, ficava, cai. Sabe qual é o nosso problema? Jesus pergunta, a gente dá a resposta errada. Marta e Maria. Você vê que eu não estou falando de coisa isolada. Marta e Maria. Jesus, você crê que o seu irmão pode ressuscitar? Resposta. Qual deveria ser a resposta? Sim ou não?
Olha o não que ela fala. O não que ela fala é requintado, parece até espiritual, crente. Tipo nós, assim. O não dela para Jesus. Porque, na verdade, ela falou que não cria. Mas ela falou de uma forma polida. Sim, Senhor, eu creio que o meu irmão ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. O que ela disse, então? Não. Você acha que você não faz isso, irmão? Você acha que eu não faço isso? Aí, Deus tem que ter uma paciência com a gente. Igual Jesus teve com ela. Tipo, tolinha, abre essa cabeça. Se for eu falo, miserável, eu vou ter que desenhar. Você entendeu? A gente faz isso. Jesus fala, você crê que eu vou te dar o que você quer? A gente fala um não diferente. Eu creio que daqui 10 anos, quando eu crescer, ele não te perguntou. Ele falou assim, tá afim ou não tá? Entendeu? Então, como eu não... Assim, algumas coisas eu ainda sou religioso. Eu estou pedindo a Deus para quebrar. Me ajudar a quebrar, né? Que não é Ele que quebra. Mas, essa parte do dinheiro eu já passei dessa fase. Então, quando eu precisei de 80 mil, sabe o que eu fiz? Fui para o monte. E apelo. Viro para Deus ainda e falo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui, alegre ou triste. O Senhor sabe que eu estou aqui quando eu estou precisando e não estou. O Senhor é testemunha, mas dessa vez eu estou precisando. E, meu irmão, você sabe quanto tempo que eu passei? Eu boto no modo avião, boto quando eu vou fazer meu devocional, boto o cronômetro de 1 hora regressivo, para não ter preocupação, que eu controlo as coisas que eu tenho que fazer e sei que 1 hora dá. E eu vou lá orar e boto no regressivo. Irmão, e eu fiquei só 1 hora pedindo a Deus dinheiro. Mas eu conheço o princípio. E eu comecei assim, Senhor, o salmista falou. Eu não preciso dizer onde está escrito, porque é aberração também, né? Mas olha só, Senhor, o salmista ensinou para a gente. Lembre-se das minhas ofertas. Lembre-se que eu não oferto de vez em quando. Existem sementes aí que não deram fruto. Faz ela. Se o Senhor ordenar, sementes que não deram fruto, vai dar fruto e eu vou ter o que eu preciso. E eu fiquei orando a palavra. Não existe nada mais poderoso do que você falar para Deus o que Ele falou. Não é jogar na cara de Deus, você está entendendo? É ter convicção que existe uma lei do reino do céu que não é para te destruir, é para te fortalecer, é para te fazer crescer, é para te fazer avançar. E teve uma época que eu fui provado nisso aqui. Roubaram o celular do meu filho, novinho. Ah, irmão, eu fiquei furioso, eu fiquei possesso pelo Espírito Santo, mas fiquei. Fiquei possesso. Antes do culto, abri em Malaquias 3, li o texto, que eu acredito, que eu faço. Li o texto e falei, irmãos, eu creio nisso aqui, mas o diabo, assim como o assaltante conhece a lei e sabe que não pode roubar, ele vai e rouba porque ele acredita num negócio chamado impunidade. Só tem um negócio, igreja. E eu falei lá e repito para você, no mundo espiritual não existe impunidade, porque o justo juiz vê tudo e lança sentença. E eu falei assim, tá aqui, fiz um cheque, no valor do celular, novo, vou entregar essa oferta, que se chama restituição. Porque eu não quero o outro, eu tenho dinheiro para comprar um novo, mas eu quero o que o diabo não podia ter levado, porque meu filho e eu somos dizimistas. Entrei 5 dias de jejum só tomando água. E os famintos aí, amém? Porque você tem que resolver aonde vão te ouvir. Adiantou ir na delegacia e dizer, roubaram meu celular. Ele vai dizer, puxa, mais um. Eu fui para quem viu quem foi. E os demônios que estavam envolvidos naquele roubo. E eu fiquei sem comer 5 dias, só jejuando. Fui para o monte. E comecei a falar, ele quebrou o seu princípio. E comecei a falar, ele está dizendo que não funciona. Senhor, eu quero aquele celular de volta.
Porque foi isso que o Senhor falou que ia acontecer, porque o devorador ia ter que sair. E eu entendo um pouquinho de direito, eu falei, no mundo material, Senhor, tem um negócio chamado indenização. E eu quero 5 almas que o diabo não podia perder, que ele me entregue como indenização porque ele quebrou algo que ele não podia. E eu fiquei orando. Eu confesso que depois de 10 dias, até eu já estava duvidando. Agora eu posso falar. Irmão, sabe por que eu estou falando isso tudo? Porque você tem que ver que eu sou humano igual a você. Aqui não tem um super-herói. Porque se eu omito essa parte do testemunho, parece que eu sou melhor do que você. Parece que eu sou mais santo que você e que eu tenho mais fé que você. Não. Assim como você, de vez em quando, fica meio assim, eu fico também. E nesse processo, porque eu esperava que com 5 dias, quando eu entregasse o jejum, o troço ia abrir o céu assim, o anjo ia descer, tá aqui, ia tocar as trombetas. Mas não aconteceu. E depois de 5 dias, a fé foi embora, irmão. Depois a minha oração, posso confessar qual era a minha oração depois? Posso? Pra você ver que eu sou igualzinho a você. Eu ia e orava. Senhor, não deixa eu passar vergonha. Estou sendo sincero. Porque eu falei aquilo diante da igreja, irmão. Porque na hora eu tinha fé. E fé eu aprendi uma coisa, usa logo porque acaba. Se você está com fé agora, faz, porque amanhã, irmão, a razão entrou, a fé saiu. Eu aprendi isso, irmão. Um dia eu venho aqui só pregar sobre fé. Mas olha só, porque é isso aí, eu estou falando da realidade, eu não estou falando do super pastor poderoso que faz descer fogo do céu, eu não sou Elias, irmão. Então preste atenção, eu estou falando da vida real, da vida cristã, da vida de um crente, como é que funciona? E dali de 10 dias depois, eu estava orando, Senhor, tem misericórdia, eu falei diante da tua igreja porque eu cria, porque assim, já estava até embolado. Eu falei, Senhor, não deixa eu passar vergonha. Traz esse celular pela misericórdia. Aí eu já mudou a oração. E nos 5 primeiros dias de jejum sem comer, 5 dias mesmo, sem comer nada, só tomando água. Satanás! E depois, tem misericórdia, Senhor, não deixa eu passar vergonha. A vida é assim, irmão. A vida cristã é assim. 35 dias depois, me entregaram o celular com película de vida e tudo. Que não tinha. Ah, irmão, bônus, porque na oração, escuta o que eu vou dizer, na oração eu dizia assim, Senhor, eu não quero um arranhão nele, porque ele não foi assim, não deixa esse demônio, falava, Senhor, caça esses demônios, porque irmão, presta atenção, no reino do céu, no mundo espiritual não existe injustiça, Deus falou, Ele manda catar onde tiver, não tem esse negócio de esconder dos olhos de Deus. Se no mundo físico não tem, se você descer as profundezas, o Senhor ali vê. Se você subir aos mais altos montes, o Senhor está ali. No mundo do Espírito não tem como demônio esconder de Deus. Ele manda buscar. Você está entendendo isso? E eu falava, Senhor, pega esses demônios que fizeram isso e justice eles, para eles saberem que se fizer de novo vai dar ruim. A minha oração, irmão. Eu sou mais poderoso que você? Não, eu só acredito no que eu ensino. E 35 dias depois, volta. Agora pensa na fé que voltou junto. Irmão, aí eu falei, agora? Botei o celular no bolso, meu filho já queria usar, falei, não vai botar o chip ainda não. Vou concluir aquela palavra de 35 dias atrás. Li o mesmo texto. E falei, você sabe por quê? Não funciona no meio dos crentes? Porque os crentes pegou a mentalidade da terra e levou para o céu. Como assim, pastor? Aqui ninguém vai resolver, a gente acha que lá em cima também ninguém vai resolver. Irmão, preste atenção. Isso é porque eu falei que ia levar 3 minutos. Preste atenção, o dízimo é algo poderoso. Um outro dia eu deixei um tênis da Nike do lado de fora lá, e eu deixo casa aberta e tal, assim esqueço só de vez em quando. Aí deixei lá, quando eu cheguei fui procurar meu tênis, sumiu. Cacei, não achei o raio do tênis. Falei, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ficar com fome por causa de $30.
Mas eu já estava pensando qual tipo de jejum que eu ia fazer para o pau quebrar, porque senão o diabo podia estar testando até que nível eu aceito que o devorador toque. E pense, até que nível você aceita que o diabo toque nas coisas que são tuas? Tem que ser nível 0, irmão. Dá vontade até de pagar outro para jejuar, orar e tal. Mas, cara, olha só, é a palavra de Deus. E se foi Deus que falou, é Ele que vai cumprir. Você não tem nem que fazer força. Eu faço essas coisas porque eu sou um desesperado. Que eu quero ver acontecer e tal. Mas posso te falar uma coisa? Eu sou sujeito aos mesmos problemas, de carro quebrar, de carro ter problema, de carro não sei o quê. Mas se eu achar que foi inaceitável, o pau quebra. Meu filho, quando era menor, meu filho hoje tem 22 anos de idade. Fazendo medicina, ninguém perguntou, mas é tão bom falar. Mas olha só, estudando lá, mas quando ele tinha uns 16, não lembro, eu chego em casa, meu filho apavorado, e a minha cunhada dentro de casa lá, que ela mora perto. Eu falei, o que foi? Mateus ouviu passos dentro de casa. Eu falei, pensa a possessão de novo do Espírito Santo. Falei, que absurdo, dentro da minha casa. Aí eu falei, Mateus, me conta essa história aí. Pô, pai, estava aqui sentado, não lembro se ele estava tocando violão, sei lá, sozinho em casa, ouvi o barulho da porta mexendo e ouvi andar dentro de casa e senti presença maligna. Falei, você está maluco, cara. Entrei em 3 dias de jejum, de novo, sem comer nada, 3 dias. Falei, Senhor, que absurdo é esse? O troço entra aqui dentro de casa. Falei, Satanás aqui? Não. Meti azeite no muro todo, fico pensando nos vizinhos, né? Peguei aqueles garrafão, levei para o monte, orei, e tome, está tudo marcado lá em volta, lá e tal, não sei o quê. Irmão, são armas espirituais, nós estamos apanhando por quê? Nós vamos apanhar até quando? Fala com o seu irmão, reage, irmão. Olha só, você já viu luta? Você já viu luta? Uma vergonha o cara perder sem bater. Até para perder tem que bater. Irmão, presta atenção. O que o diabo vai fazer na sua vida, ele tem que saber que vai ter consequência. Que não vai ficar desse jeito, não. Pastor, ora por mim, porque o negócio... Não, tu ora, tu jejua, tu vai quebrar o pau lá no mundo espiritual e fazer o seguinte, o diabo entender que, olha só, você acha que para de acontecer problema por causa disso? Não, mas ele sabe que, dependendo do limite, o pau vai quebrar feio. Você está entendendo isso? Então, eu não estou falando que a gente é um ser que está numa redoma, eu não estou falando isso. Estou falando para você que existem coisas na Bíblia que diz respeito à tua vitória, diz respeito à tua família. Antes do meu filho casar, quando era criança, lá eu já orava pelo casamento dele. Eu já oro pelos meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Por quê? Eu posso até não chegar lá, mas a minha oração já chegou há muito tempo. Quando o diabo pensar, porque o diabo não tem a transcendência de andar no tempo. Deus pode andar no tempo. Então, preste, porque Ele é eterno, Ele é o Senhor da eternidade. Então, significa que quando eu oro aqui, quando o diabo pensar lá na época dos meus bisnetos fazer alguma coisa, a oração já alcançou eles, já quebrou o laço. Você está entendendo isso? Então, veja bem, irmão, o dízimo é uma ferramenta poderosa. É um aliado no mundo material para quebrar ferramentas espirituais da maldade. Você entende isso? Vamos passar esse assunto? Você entendeu? Isso que eu falei que esse ia ser rápido. Imagina o outro. Não, mas fique tranquilo porque eu estou com o meu cronômetro aqui. Presta atenção. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre oferta, porque eu falei sobre dízimo. Irmão, presta atenção. Uma coisa que você tem que entender, nada nesse mundo obriga Deus ele fazer o que ele não quer. Amém? Amém? Não existe nada. Você pode jejuar, se ele não quiser, não vai fazer. Você pode ir para o monte 30 dias, se ele não quiser, não vai fazer. Você pode dizimar, ofertar em cima de algo, pintar os canecos. Se ele não quiser, nada dobra Deus. Amém? Amém? Significa que Deus não está à venda,
O seu dinheiro não compra Deus, o seu dinheiro não compra a bênção de Deus, o seu dinheiro não faz Deus fazer o que Ele quer. O que Ele não quer, perdão. Você entendeu isso? Estamos baseados nisso certinho? Então, o fundamento principal do que eu vou falar: nada obriga Deus a fazer o que Ele não quer. Amém? Mas eu quero te dar alguns princípios na Bíblia, que são princípios espirituais que o próprio Deus colocou na sua palavra. Então significa que o mesmo profeta Isaías, que chega para Ezequias com o decreto de Deus dizendo: põe a sua casa em ordem que você vai morrer, é o mesmo Isaías, depois que aquele rei ora a Deus, volta lá e diz: Deus deu mais 15 anos. Porque só Deus muda a sentença que Ele deu. Só Deus. A oração de Ezequias podia não ter sido atendida, mas foi. Você entendeu isso? Então, a oferta, deixa eu te mostrar princípios de oferta. Deixa eu te mostrar para que você chegue à sua conclusão do poder sobrenatural do momento de oferta. Gênesis 5, versículo 28, diz assim, se você estiver anotando aí, anota para ler em casa. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Primeira coisa sobre isso. Não apareceu o anjo para Lameque profetizar. Profetiza sobre esse menino chamado Noé. Não. O pai decidiu profetizar sobre o filho. Sabe o que significa? O maior profeta da sua casa é você. O maior profeta da sua história é você. Então, para de ficar falando asneira a respeito do seu futuro, porque você é profeta sobre você. Você entendeu isso? Outra coisa, Gênesis 8, versículo 15. Vai se cumprir a palavra. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Ordem de Deus, qual foi? Sai da arca. Acabou a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? Sai da arca. Deus mandou fazer mais alguma coisa? Não. Só falou para procriar e encher a terra. Acabou. Mas o que o cara vai fazer? Irmãos, isso é muito poderoso. O cara sai da arca com uma palavra de Deus. Sai da arca, tu e tua casa, e enchei a terra. Aí o cara sai da arca. Primeira coisa que ele vai fazer, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Foi isso que Deus mandou? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto queimando. Aí olha só, o versículo final vai dizer: e o Senhor sentiu o cheiro suave, e disse no seu coração: nunca mais tornarei a fazer isso com a terra. E aí a Bíblia diz, e disse: nunca mais, porque ele sentiu o cheiro da oferta, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Sabe por quê? Um homem fez o que Deus não pediu. Deus falou: sai da arca. O que ele faz? Ele não está... Irmãos, lembra que a quantidade de animais era limitada. Amém? Amém. E o cara não está nem aí se tem que procriar e encher a terra. Ele vai e tira. Tem duas versões. Uma fala igual a gente leu, pegou de alguns animais limpos, de algumas aves limpas, e a versão que eu usei quando li pela primeira vez, que me chamou a atenção, foi: e pegou de todo animal limpo, de toda ave. Quando eu li aquilo no meu devocional, eu falei: mas peraí, se foi de todo animal limpo, e o casalzinho, como é que procriou esse troço? Mas quando está na Bíblia, eu acredito. Você acredita? E aí eu voltei lá para Gênesis 1 e fiquei até o 8, Gênesis 1 até o Gênesis 8, que eu fiquei com isso na cabeça. Eu olhei na outra versão, estava igual a de vocês, de alguns animais limpos, de algumas aves limpas. Aí eu fiz outra pergunta: se essa versão aqui estiver certa, qual foi a raça que foi extinta naquela oferta? E eu falei: Deus não faria isso. E eu voltei lá e voltei. Coloca o capítulo 7 para mim, volta o capítulo 7. Vê se a gente não aprendeu errado desde a escola dominical. Quantos já foram na escola dominical? Olha o que está escrito. Então o Senhor disse a Noé: entra, aquele lá era sai, né?
Entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Vai passando. Leve com você, agora vamos lá. Vamos ler junto, para não te induzir? Leve com você 7 casais de... Não, quantos são? 7. E os desenhos bíblicos? E a escola dominical? E as tias das crianças? Leve quanto? 7 casais. Olha só, vou ler de novo. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, o macho e a fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro. Escute, para a oferta só seria aceitável animal limpo, mas a religião ensinou para a gente que só entrou um casal, como se todos fossem impuros lá dentro. Porque se fosse só animal impuro, não tinha como oferecer oferta para Deus nunca mais, porque ia procriar só. Agora, sabe o que é o lindo disso aqui? Do que servia para Deus, ele botou 7 pares. Por quê? Conhecedor do futuro, ele sabia que numa oferta, ele ia mudar a história da humanidade. Aleluia! Escute o que eu vou te dizer. Deus nunca pediu uma oferta para Noé, mas deu condição a ele de dar. E o dia que ele desse, mudava a história. Isso aqui é coincidência, irmão? Claro que não, é um propósito divino. Sabe o que isso significa? Cada um no seu nível tem a capacidade de entregar algo para Deus. E acredite, quando ele sente, porque olha só, a oferta para a gente hoje, século 21, é papeleta de maquininha de cartão e dinheiro, mas para Deus continua a mesma coisa, cheiro suave. Quando você vem aqui e coloca a oferta, para você não tem cheiro nenhum, mas no mundo espiritual tem cheiro. E ele sente o cheiro suave e abençoa a terra. Ele sente o cheiro suave e abençoa a sua casa. Ele sente o cheiro suave e abençoa áreas da sua vida. Eu não oferto porque tem que pagar a conta. Eu oferto porque eu quero que Deus sinta o cheiro suave daquilo que eu sou capaz, ainda que seja descasar os casalzinhos, mas porque eu creio que é Ele que vai multiplicar o que ficou. Você entendeu isso, amém? Deixa eu te mostrar mais alguma coisa. Você tem paciência ainda? Seguinte, não vou prometer não. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, mas o cronômetro ainda não tocou, fique em paz. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 diz assim: Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmão, só ficar chorando não resolve não, tem que orar também. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres. É a mulher falando, né? Assim, se de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, diz para mim qual a diferença. Mas a tua serva deres um filho varão. Isso é forte, é revelação isso, hein? Varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Deixa eu traduzir a oração de Ana. Ana está falando assim: Senhor, o que eu mais quero na minha vida é um filho, mas se o Senhor me der, eu entrego para o Senhor e fico sem. Vamos traduzir para o século 21? Senhor, o que eu quero mais e mais e mais é aquele carro, mas eu vou pegar aquele dinheiro todo e entregar para tu. O amém acabou. Já dei também carro. Senhor, eu quero tanto essa casa, mas tanto, que se o Senhor me der, eu dou para tu. Oração de Ana, irmão. Agora, sabe o que é o mais impressionante? Capítulo 1, versículo 24. E havendo desmamado, o levou consigo. Coloca o texto aí para mim. 1 Samuel 1, 24. E levando o desmamado, o levou consigo. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com uma novilha de 3 anos de idade. Ela prometeu isso aqui a Deus? O que ela prometeu? Samuel, levar o filho. Não, e o texto continua. Uma arroba de farinha. Ela prometeu? E uma vasilha de couro cheia de vinho. Ela prometeu isso para Deus? Ela falou: se o Senhor me der um filho, eu te entrego ele. Sabe o que ela faz na hora de entregar? Leva o que não prometeu.
Irmão, agora, olha que poder que tem uma oferta. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana. Olha só, ela prometeu um menino e levou 4 ofertas. Na outra versão diz que levou 3 bezerros, então levou 5. Olha só, o Senhor foi bondoso com Ana. Não, é versículo 21. O Senhor foi bondoso com Ana e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Ela tinha pedido isso? Mas foi depois de uma oferta. Você está entendendo o poder disso? Ela fala assim, Senhor, eu quero entregar a ti o meu filho, mas na hora de levar o filho, ela leva mais 3 ofertas. Na outra versão leva 5. Por quê? Aqui está traduzido um novilho de 3 anos, na outra versão é 3 bezerros. E mais a farinha e o vinho, 5. Gente, aí Deus resolve dar para ela 5 filhos, além de Samuel. Meu irmão, aprende uma coisa, você nunca vai ganhar de Deus na capacidade de dar. Nunca! Nunca! Irmão, aprende outra coisa, Deus nunca vai ficar te devendo. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Você aguenta mais? Deixa eu te mostrar um negócio poderoso que eu aprendi com um amigo meu. Êxodo 35, versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, e vai um monte. Uma coisa que a gente confunde, oferta voluntária com qualquer coisa. Oferta voluntária não é qualquer coisa. Ele diz assim, o homem que voluntariamente quiser trará uma oferta, mas ele diz, ouro, prata, bronze, carmesim, ou seja, tira isso da tua cabeça. Oferta voluntária não é que você vai entregar qualquer coisa, você vai entregar o seu melhor. Agora, escute o princípio que está aqui. O povo está sendo separado em classe social. Tem a classe do ouro, mas nem todo mundo é do ouro. Tem a classe da prata, nem todo mundo é da prata. Tem a classe do bronze, nem todo mundo é do bronze. Tem a classe do estofo azul, mas nem todo mundo é do estofo azul. Você está me entendendo? Na verdade, nessa oferta está sendo representadas as classes sociais de Israel na hora de trazer a oferta. Onde você quer chegar, pastor? Tome cuidado na hora da oferta. Por quê? Você concorda comigo que o cara que é da classe de ouro pode dar bronze? Sim ou não? Porque se ele está na última classe, que é o ouro em Israel, ele tem bronze, ele tem prata, ele tem estofa azul, ele tem madeira, ele tem carmesim, ele tem tudo, sim ou não? Sim. Você concorda comigo que a classe do bronze, eu só vou dar esse exemplo, para baixo também tem? Ok? Mas é difícil a gente pensar que o cara da classe da prata, ou do bronze, vamos supor, tem lá quilos e quilos de bronze, porque nós estamos falando de metal mesmo, não estamos falando figurativamente. Ele anseie por dar uma oferta de ouro, anseie. É impossível pensar que ele vai pegar tantas pepitas de bronze e chegar para quem tem ouro e falar, você troca para mim por uma barra de ouro? E o cara vai cobrar a taxa, fazer e dar uma barra de ouro para ele poder levar para o Senhor? Você acha isso impossível acontecer? O cara da prata, o cara do bronze, é impossível o que eu estou falando? Então escute. O que isso tem a ver no mundo espiritual quando eu estou entregando oferta, dízimo e primícia? Na hora que eu tiro a minha oferta no mundo espiritual, eu já estou dizendo a que classe eu pertenço no mundo físico. Onde é que está o problema? Quando no mundo espiritual, juntando com o texto, quem é infiel no pouco é infiel no muito, quem é fiel no pouco é fiel no muito, no mundo espiritual, na hora de ofertas, eu estou apresentando a Deus, dizendo, eu sou dessa classe. Se eu sou da de ouro e entrego madeira, eu estou dizendo, me rebaixa porque eu estou na classe errada. Porque eu não sou fiel o suficiente para ser da classe do ouro e ser fiel ao Senhor. Se eu entrego prata, bronze, na hora que eu sou da classe do ouro, na oferta, eu estou dizendo,
Para eu ser fiel, eu consigo ser fiel nessa medida que eu entrego. Mas também aquele que se sacrifica para entregar na outra classe, ele está dizendo, pode me promover que eu estou pronto para ser fiel na próxima classe. Você entendeu isso? Amém? Para a gente terminar. Jó, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo os números dele. Oferecia oferta. Amém ou não? Amém. Então escute, deixa eu traduzir. Toda vez que tinha festa para os filhos de Jó, na madrugada seguinte tinha o quê? Oferta. Grave isso, o texto diz, todas as vezes que tinham banquetes, Jó acordava de madrugada, a filharada toda para oferecer oferta. Então, bota esse padrão na sua cabeça. Tem festa, madrugada seguinte, na casa de Jó tem oferta. O cara levantava de madrugada. O que isso tem a ver? A Bíblia diz que um dia, o diabo apareceu diante de Deus, falou, você dá tudo para ele, e por isso que ele te serve, e tal, essa confusão que você conhece. Deus fala, pode tocar lá e está tudo certo. Você já parou para pensar qual foi a primeira coisa que o diabo tirou de Jó? Já parou para pensar? Capítulo 1, versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Vinham na casa do irmão. Estava tendo o quê? Festa. O que ia acontecer na madrugada seguinte? Oferta. Ele era o homem mais rico do Oriente. Isso mostra que você pode ser milionário e fiel a Deus. Olha só. E bebiam vinho, tinha festa. O diabo sabe que na madrugada seguinte dessa festa vai ter oferta. Mas ele já recebeu autorização para tocar nas coisas de Jó. Lembra disso? O diabo recebeu. Versículo 14. Que veio um mensageiro antes que a madrugada chegasse. A Jó ele disse, os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E somente eu escapei para trazer a nova. Ó, que veio um mensageiro e disse, os bois lavravam, e as jumentas passeavam e tomaram. Boi serve para quê, irmão? No tempo deles. Hoje é dinheiro, mas boi serve para quê? Primeira coisa que o diabo faz antes que a madrugada chegasse. Já que ele tinha autorização, não tocou em saúde, não tocou em filho, não tocou em ninguém. Tirou o boi. Porque ele sabe que na madrugada seguinte ia ter oferta. Segunda coisa, versículo 16, estando este ainda falando, tem hora que a fila é grande, né? Estando ele ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu e queimou as ovelhas. Ovelha serve para quê? Quem é a ovelha de Deus? Jesus. Amigo, ovelha serve para oferta. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de tocar no patrimônio, no dinheiro, na fama, antes de tocar nos filhos e na saúde, o diabo recebe autorização, vai lá e pega o que você quiser, ele vai lá e tira a oferta. Por que isso? Porque enquanto tem crente duvidando, o diabo sabe onde ele tem que tocar primeiro para tocar no resto. Você está entendendo isso, irmão? Quer ficar mais boquiaberto com isso? Aqui, ó, tocou, acabou. Capítulo 42, versículo 7. Olha só. Você concorda comigo que Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser? Só que Ele mesmo obedece princípios, olha só. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o temanita, minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Versículo 8. Está aí? Vão agora até meu servo Jó e levem. O que o diabo tirou primeiro? Antes de fazer qualquer coisa, o que Deus fez primeiro? Devolveu o boi. Você entendeu isso? Porque boi é oferta. Tinha uma oferta da madrugada que não foi entregue. Ele está sofrendo. O Deus que pode tudo, ao invés de liberar uma palavra e dizer, virou o cativeiro de Jó, ele vai usar o princípio que o diabo quebrou. O diabo, para tocar em tudo de Jó, tirou o boi.
Deus, para devolver em dobro, manda, ele não tem aonde vir. Mas a Bíblia diz, irmão, é lindo demais, aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará o fruto da sua sementeira. Isso é poderoso! E ele, sabendo disso, ele devolve a semente para Jó. E aí o que ele faz? Levem 7 novilhos e 7 carneiros. Qual foi a segunda coisa que o diabo tirou? Ovelha. Qual a segunda que Deus devolve? Tipo assim, Jó, aquele sacrifício você vai fazer hoje. E a Bíblia diz, você vai pedir que ele ore por vocês e eu não vou tratar vocês conforme a loucura de vocês. Aí o século 21 vai ensinar pra gente que os caras ajoelharam, Jó botou a mão na cabeça deles e o Senhor perdoa eles. Não era assim? Ele pega os animais, 14 animais. 7 é o número da perfeição. O dobro, irmão, tem que ser porção dobrada. E ele ia dar o dobro. Ele coloca os animais e começa a oferecer ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus nem se reporta aos amigos dele e fala assim: e o Senhor aceitou a Jó e a sua oferta. E mudou. E ele passou a ter o dobro. O Senhor aceitou a Jó e a sua oferta. Olha que coisa interessante. E o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta. E o Senhor aceitou a Abel e a sua oferta. Porque Deus não está olhando para o seu dinheiro, Ele está olhando para você. Porque a sua generosidade reflete o que você é. Antes de aceitar o que você tem na mão, Ele já te aceitou, porque senão Ele já te reprovou. E a Bíblia diz que na hora que Jó foi aceito, e que a oferta foi aceita, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E a Bíblia diz, sabe o quê? A Bíblia diz como é que ele passou a ter dinheiro. Todos antes, quantos conhecia, vieram lhe visitar. E trouxeram ouro e foram falando lá. Porque sabe de uma coisa? Mais tem Deus para te dar do que qualquer coisa que o diabo pode querer levar.